elementos visuais incluem também os destaques. Por exemplo, um trecho em negrito. Como é que a gente coloca aqui no campo? Seleciona o trecho que você quiser e vem aqui, olha o mouse aqui, ó, negrito. Selecionei aqui, igual a gente faz nas outras ferramentas, no Word, no PowerPoint, mesma coisa, tá certo? Um efeito que eu gosto bastante é o do destaque harmônico. E como é que a gente faz isso? Eu vou utilizar uma moldura, algo como uma caixa de texto, que a gente está acostumado a utilizar no Word, e vou criar um destaque sem utilizar ainda a barra de apoio. Olha só, eu vou duplicar esse elemento só para servir de exemplo, tá, pessoal? Dupliquei. Olha só o que eu vou fazer. Vou criar um retângulo que cubra o espaço do parágrafo. Suponhamos que eu queira dar o destaque. Eu venho fazer isso aqui. E aí eu venho em posição, olha aqui, ó, canto superior direito da tela, olha o mouse aqui, ó, posição para trás, joguei. Só que o contraste não ficou legal, não ficou bom. O azul pesado que a gente tinha utilizado aqui a título de exemplo e a fonte preta. O que é que eu faço? Eu posso, por exemplo, aumentar o grau de transparência. Olha, transparência, olha aqui, ó, canto superior direito, transparência, em vez de 100%, colocar 20%. Ou melhor, 40%. Pronto. Ó, a gente criou um destaque harmônico, criou um elemento visual, sim, isso aqui é um elemento visual, isso aqui também é visual, sem ferir o senso de estrutura do documento, nem criar um excesso de cores na nossa página. Se você quiser dar um efeito de sangria, você pode jogar esse destaque aqui para fora da página, que também dá um efeito legal, também dá um efeito interessante. Tá bom, pessoal? Vamos agora aprender a inserir ícones no nosso documento. Eu venho aqui em elementos, olha só, elementos. E aqui eu pesquiso no campo de busca o que eu quero. Por exemplo, justiça. Vamos ver o que o Canva vai nos trazer de elementos aqui. Só que eu não quero tudo, eu quero só figuras. E aí vocês veem diversos ícones que podem ser utilizados. Atenção ao que eu vou dizer aqui, pessoal. Mantenha-se no padrão estético que você escolher. Se você decidiu utilizar um ícone minimalista, mantenha-se com ícones minimalistas ao longo de todo o documento. Se você escolheu um ícone com cores, mantenha esse padrão de ícones ao longo de todo o documento. Ícones 3D, mantenha-se no 3D ao longo de todo o documento. Não existe prova maior de inexperiência em Visual do que a mistura de padrões nos elementos visuais. Você misturar 3D com minimalista, colorido com 3D e assim sucessivamente. Você quer usar o 3D? Tudo bem, mas esse 3D do começo ao fim. Você quer utilizar o minimalista? Minimalista do começo ao fim. Eu, particularmente, prefiro ícones minimalistas. Por quê? Porque eles não chamam a atenção mais do que devem. Eles mantêm um senso de estrutura e de elegância também na sua criação visual. Vamos escolher um ícone aqui. Esse aqui, por exemplo, que seja, ó, tá vendo? O que a gente vai fazer? Vai alinhar, diminuir o tamanho dele, diminuir, só que ainda está muito grande, você pode diminuir mais, só para dar uma ideia de como é que a gente insere, tá? E eu costumo colocar os ícones, alinhados tanto em relação ao centro da coluna, ao centro da barra de apoio, como na altura relativa à informação
a que aquele ícone se refere. Por exemplo, suponhamos que nesse segundo parágrafo aqui fosse uma jurisprudência, por exemplo. O que é que eu faço? Coloco o íconezinho aqui da balança da justiça próximo à jurisprudência. Isso é um título de exemplo. Tá? O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que precisa haver intencionalidade no ícone que está sendo utilizado. Porque se não tiver correlação entre a questão textual e a questão visual, aquele ícone pode tornar-se um elemento ornamental. E aí, na dúvida, é melhor não utilizá-lo. Por quê? Porque ele vai representar uma carga cognitiva que precisa fazer sentido no contexto. Não tem que estar ali só por estar. Tá? E aí, suponhamos que você queira modificar a cor. Essa paleta de cores aqui, ó, que ele chamou de Marmade Lagoon, ela foi criada automaticamente pelo Canva em função de a gente ter colocado esse retângulo aqui lá no primeiro vídeo da oficina. E a função dele foi só balizar a construção das nossas áreas de edição aqui, da barra de apoio, do corpo do texto. Mas como a gente colocou esse elemento, e se eu tivesse colocado um elemento de outra cor, o Canva geraria uma outra paleta de cores já para facilitar a nossa vida, tá? Ele criou uma paleta de cores baseada em azul. E o que é que eu vou fazer? Eu vou, de repente, para testar aqui, colocar uma cor no ícone que seja integrante dessa paleta de cores. Talvez essa aqui, ou essa aqui, vocês acharem melhor. Tá? Dentro de uma lógica dessa paleta de cores, é que vocês utilizarem, muito provavelmente vai harmonizar bem com o restante do texto. E aqui, pessoal, a gente já começa a enxergar, veja só, um documento jurídico com elementos de visual law. A gente deve ter pouco mais de meia hora de oficina e olha quantas técnicas vocês já conseguem utilizar no dia a dia do escritório de vocês. Agora, pessoal, a gente vai aprender a colocar o QR Code na nossa petição. Lembrando que o QR Code deve ser usado com bastante parcimônia em casos absolutamente estratégicos. Por quê? Porque ele gera fricção. Em vez de ele dar dinamismo à leitura, ele quebra esse dinamismo. Porém, em alguns casos, ele talvez seja a única opção que nós temos. Por exemplo, quando é necessário esclarecer algum detalhe mais complexo do processo utilizando um vídeo. E aí ele vai ser acessado esse vídeo através do QR Code, tá? Muita moderação ao utilizar QR Codes, tá certo, pessoal? Em todo caso, é preciso aprender a criá-los. O Canva tem uma opção bastante direta aqui, ó. Código QR, Quick Response, código de resposta rápida. A gente clica e insere nesse campo aqui o endereço para onde nós desejamos direcionar o nosso leitor. Gerei o código e ele aparece aqui na tela. Vamos diminuir o tamanho do código. Eu costumo colocar ele 3x3, tá certo? E vamos colocá-lo aqui. Veja só. Agora eu gostaria que vocês fizessem um teste. Que vocês dessem pausa no vídeo e testassem o QR Code para ver se ele está funcionando. Fizeram o teste, pessoal? Funcionou? Levou vocês para algum site? Levou, né? Para o site da Caixa de Assistência dos Advogados. Viram como é simples? Viram como é tranquilo de se colocar? Eu, quando utilizo o QR Code, costumo colocar uma pequena legenda também, indicando para onde aquele QR Code nos leva. Como é que eu faço isso? Eu venho em texto, inserir um pouquinho de texto, e aí eu digito acesse o site da CAA por meio
Pessoal, eu costumo utilizar sempre uma legenda indicando o lugar para onde aquele QR Code nos leva. Olha só, inserir um pouquinho de texto, acesse o site da CAA, por exemplo. E aí o que é que eu faço? Eu vou diminuir a fonte. Se no corpo do texto está 13, a fonte que a gente utiliza na barra de apoio precisa ser menor para que a gente mantenha a hierarquia de fontes. Eu coloco, por exemplo, 9. Tá vendo? Coloquei fonte 9. E aí eu trago para cá e alinho com o meu QR Code. E aí você já informa a pessoa que vai ler o seu texto, o seu documento, para onde aquele QR Code conduz. Tá certo? Outro ponto interessante aqui. Como é que a gente faz para esse QR Code se tornar um hiperlink? Ou seja, eu consigo acessá-lo via toque na tela se eu estiver lendo em tablets ou celulares. Como é que a gente faz isso? Eu clico no QR Code, venho nesse ícone aqui, ó, adicionar link. Clico no link e insiro o endereço. O mesmo que gerou o QR Code, eu insiro aqui. Aperto Enter e o que aconteceu visualmente? Nada. Mas no instante em que eu gero o PDF, esse QR Code vai poder também ser acessado via toque na tela. E olha que interessante, esse não é um recurso exclusivo dos QR Codes. Você pode, por exemplo, utilizar um ícone aqui e inserir da mesma forma um link que você queira. Pronto. No instante em que esse documento estiver sendo lido num tablet ou num celular, também esse ícone aqui da balança da justiça vai poder ser acessado via, no caso, o site da Caixa de Assistência dos Advogados vai poder ser acessado via toque aqui também. Se esse for o caso, é interessante que você informe. Acesse o site da Caixa de Assistência dos Advogados, etc. Para a pessoa saber que aquele elemento visual é também um link. Tá certo? Caso prático. Suponhamos que você, na capa do seu processo, crie um link para o seu site. Onde é que você pode inserir esse link? Na logo do seu escritório. Você coloca a logo do seu escritório, insere o link, insere um link com o endereço do seu escritório e aí automaticamente, se estiver sendo lido via tablet ou via celulares, a logo do seu escritório vai direcionar o leitor ao site. Tá certo? É uma estratégia interessante, já vi algumas pessoas utilizando e que pode ser útil para você também. Tá certo? No próximo vídeo, nós vamos aprender a inserir textos de lei e pequenas citações doutrinárias na barra de apoio.